A gente nunca imagina que uma potência estrangeira, por exemplo, possa atacar o suprimento de água ou a chamada infraestrutura crítica, né? Quando é que a gente podia imaginar que os Estados Unidos iriam dizer para a Dinamarca, um aliado tradicional, um outro país membro da OTAN, que eles querem a Groenlândia dinamarquesa? Quando é que a gente podia imaginar isso, Mota? Há um ano atrás. Quando é que a gente ia imaginar que os Estados Unidos iriam ameaçar retomar o canal do Panamá? Essas coisas, elas podem acontecer. Nós não podemos fingir que essas coisas não acontecem no nosso entorno. Nós vemos a criminalidade transnacional cada vez mais organizada em torno da gente. As redes de narcotráfico se unindo às redes criminosas. Essa globalização do crime, ela existe. Ela talvez exija uma resposta mais forte da sociedade daqui a um tempo. Nós não podemos fingir que esses problemas não existem. Não, então, é justamente aí que é a direção da minha pergunta. Porque quando nós pensamos em defesa, a gente pensa em forças armadas combatendo um invasor do país, né? Uma potência estrangeira manda navios, por exemplo, para atacar as nossas plataformas de petróleo, né? Ou invade a Amazônia, ou invade o sul do Brasil. Mas aí nós temos outros cenários. Agora, então, seguindo nessa linha, quais são os elementos concretos que definem a capacidade de um país como o Brasil de se defender? A quantidade de tropas que nós temos, a quantidade de tanques, radares? Quais são os elementos básicos para os quais a gente pode olhar e dizer, olha, se a gente tem isso aqui, nós estamos razoavelmente seguros? Para isso, o Estado-Maior do Exército faz o seu planejamento baseado em capacidades, justamente para ele saber qual capacidade eu preciso ter para determinada ameaça. Então, nós temos o Comando de Defesa Cibernética, por exemplo, que está funcionando 24/7, fazendo a proteção, auxiliando o Estado na proteção das infraestruturas críticas no ambiente cibernético. Então, nós temos o Comando de Defesa Cibernética em Brasília para isso. Nós temos um batalhão de operações especiais no centro do país também, para poder fazer frente em ações estratégicas em todo o território nacional. Nós temos uma brigada de paraquedistas no Rio de Janeiro também, com essa mobilidade. Nós temos o CISPROM, que é o Sistema de Prontidão do Exército Brasileiro, em que, em forma de rodízio, nós deixamos uma brigada para pronto emprego. Também temos tropas que são certificadas ONU, com capacidade expedicionária, módulos de hospital de campanha, por exemplo, para fazer frente a uma necessidade internacional. Então, nós temos essas capacidades. Eu já falei aqui cibernética, falei tropas móveis, falei de brigada em prontidão, mas, além de homens, eu preciso de quê? Equipamentos. Temos, por exemplo, o sistema Astros, que é o sistema de foguete que fica em Formosa, Goiás, onde eu tenho um equipamento dissuasório muito grande, em que eu tenho foguetes com alcance de 80 quilômetros, e temos agora, em término de planejamento, pronto para implementar o nosso míssil tático de cruzeiro, que alcança até 300 quilômetros. É uma arma dissuasória muito grande, muito importante, mas que ela está emperrada na sua fase final de planejamento e entrega, justamente porque, por problemas orçamentários, por problemas jurídicos, a Avibraz não pôde concluir e ela está numa situação jurídica, aguardando uma intervenção para poder saber qual é o futuro da empresa. Então, veja só, a parte de preparo da tropa, as Forças Armadas, a Defesa, o Exército está conseguindo fazer. Mas um exemplo que eu dei agora sobre um míssil tático de cruzeiro eu não consegui por falta de previsibilidade orçamentária, que a nossa PEC 55 tenta dar uma solução. Esse aspecto é interessante, Mota, porque o Pedreiro fala, nós temos que imaginar que nós temos que ter preparo para dinheiro para o hoje e dinheiro para preparar o amanhã. O dinheiro para o hoje é o dinheiro para manter as 800 e poucas organizações militares que nós temos em todo o Brasil, em 372 cidades espalhadas por todo o Brasil. Então esse pessoal essa infraestrutura tem que ser mantida. Então eu gasto dinheiro com isso. Eu preciso de dinheiro para comprar munição que eu preciso ter na prateleira, caso eu necessite. Eu preciso ter munição, eu preciso ter condições de fazer face ao inimigo.
Então eu tenho que ter dinheiro para manter essa munição e eu tenho que ter dinheiro para preparar a tropa. O soldado do serviço militar obrigatório, ele tem que chegar todo ano, ele tem que receber o fardamento, ele tem que dormir num alojamento em condições dignas, ele tem que... Então eu tenho que ter dinheiro para manter o preparo, preparar esse garoto. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no exército do futuro. Eu estou vendo a guerra da Ucrânia, eu estou vendo drones, eu estou vendo inteligência artificial, eu estou vendo robótica, eu estou vendo computação quântica. Tudo isso está aí. Todo mundo, e a gente tem que se preparar para ter um exército a essa altura lá em 2040, que é o Força 40 que o Pedreiro já manifestou. Então, que capacidades eu vou precisar ter em 2040? Eu vou precisar ter um exército que consiga combater numa época de inteligência artificial. Então, desde já, eu tenho que fomentar a pesquisa, eu tenho que melhorar a educação dos militares em termos de inteligência artificial, eu tenho que comprar equipamentos para ter lá na frente. Então, eu tenho que pensar no futuro. Então, ao mesmo tempo em que eu mantenho o exército de hoje, eu tenho que preparar o exército de amanhã, tentando vislumbrar quais são as tendências. Esse é o nosso esforço. E é esse esforço que a sociedade brasileira tem que entender que tem que ser feito. Isso, se me permite complementar, o Coronel Paulo Filho falou em preparar o Exército para o amanhã. Eu digo mais, preparar o Estado brasileiro. Ou seja, preparar a nossa base industrial de defesa. O que é a base industrial de defesa? São as empresas estratégicas que trabalham com material de defesa e segurança. Então, o setor de defesa e segurança movimentou 4,8% do PIB ano passado. São 2,9 milhões de empregos. Quando a gente fala de orçamento para a defesa, eu não estou falando de mais orçamento apenas para o Exército. Eu estou falando de orçamento justamente em pesquisa e desenvolvimento, como o Coronel Paulo Filho falou, mas para o país. O setor de defesa é um setor onde os empregos são bem qualificados, que pagam bons salários, tem um impacto social enorme. Tem um estudo da Associação Brasileira de Materiais de Defesa e Segurança, um estudo de 2015, feito pela FIPE, em que diz que 10 bilhões de reais investidos no setor volta apenas de tributos 5 bilhões e meio. É uma média muito mais alta do que em relação a outros setores. 10 milhões investidos anualmente são 170 empregos diretos, 350 indiretos. Então, o investimento, a previsibilidade orçamentária na defesa vai movimentar a economia do país também. Falando de equipamento, a gente está acompanhando assim, os avanços da inteligência artificial, da robótica, são absurdos, né? A gente vê empresas como, por exemplo, aquela empresa de robô dos Estados Unidos, não sei o que, Dynamics também fazendo. Boston Dynamics. Com robôs que já fazem tudo o que um homem pode fazer, né? Então, há quem diga que as guerras do futuro vão ser travadas por robôs com inteligência artificial. Um navio encosta na costa de um país, desembarca um monte de robô e daqui a pouco a luz acaba, os gasodutos explodem. Como é que a gente está nesse terreno? E também, que tipo de equipamento, que tipo de armamento é absolutamente insubstituível? O país não pode ficar sem ele numa guerra. Isso aí. O Coronel Paulo Filho vai brigar comigo quando a gente, na guerra da Ucrânia, já surgiu também aqueles que adoram determinar o fim da cavalaria, né? Dos tanques, por causa dos drones, que não é coisa do futuro, é coisa do presente. A guerra na Ucrânia já mostrou a importância dos drones, né? Então, quais equipamentos são necessários para uma futura guerra? Não sabemos. Exatamente por isso devemos estar preparados para o que der e vier, digamos assim. Então, nós temos já investimentos, experimentações doutrinárias, experimentações de preparo e emprego com drones no Exército Brasileiro. Por meio da nossa aviação do Exército, lá em Taubaté, temos drones categoria 1 e 2, já está chegando de categoria 3, que é mais robusto. Já temos drones de ataque, já estamos trabalhando com essa guerra do futuro, que não é do futuro, é do presente. Nós temos o Comando de Defesa Cibernética, vou repetir, atacando o ambiente cibernético. Nós temos a licitação do Atmos,
que é o obuseiro, que a guerra da Ucrânia, apesar de utilizar os drones, utiliza muito mais o quê? Saraivada de artilharia, em que a Europa pensava que não haveria mais guerra de trincheira e estamos vendo. Então, não sabemos qual é o equipamento que vamos precisar. Nós temos que estar preparados para o cenário que, porventura, aconteça. Só para esclarecer essa questão dos tanques e dos drones, é uma curiosidade que eu tenho. Eu vi algumas pessoas dizendo... Vai explicar bem... que eu vi algumas pessoas dizendo que era o fim do tanque, porque você tem um tanque que custa 2, 3 milhões de dólares, aí vem um drone de 400 dólares, joga uma granada e destrói o tanque. O fim do tanque já foi decretado várias vezes ao longo da história, viu, Mota? Quando apareceu o helicóptero, quando o helicóptero passou a ser um helicóptero de ataque, se decretou o fim do tanque também, porque o helicóptero alvejava com muita facilidade o carro de combate, né? Mas há uma guerra eterna entre a lança e o escudo, desde a antiguidade, né? O sujeito antes ele tinha uma lança pequena e aí ele inventa um escudo de madeira, aí o cara cria uma lança de ferro, aí ele cria um escudo de ferro. Então essa disputa entre a lança e o escudo persiste até os dias atuais. Hoje os carros de combate mais modernos, eles já têm sistemas automatizados que detectam a aproximação do drone e um pequeno foguete já dispara automaticamente, independente da ação do tripulante, e acaba com aquele drone. Se vai haver carro de combate ainda existirá no futuro, é impossível dizer, né? Mas eu, Paulo Filho, arriscaria dizer que ele ainda dura bastante tempo, nós vamos ter necessidade de carro de combate aí, pelo menos mais um século. Os militares há um dito antigo, Mota, que fala o seguinte, que os generais cometem o erro de se preparar para a guerra passada em vez de se preparar para a próxima guerra. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu na guerra passada e se prepara para aquilo. Só que a guerra moderna sempre tem a próxima guerra sempre tem inovações. E na guerra da Ucrânia, qual é a grande inovação? Sem dúvida são os drones. Os drones são um equipamento que no futuro os historiadores militares vão olhar para trás e vão dizer assim, o que apareceu de novidade na guerra da Ucrânia foram um emprego larguíssimo de drones, né? A Ucrânia deve a sua defesa, deve a sua resistência de 3 anos e meio quase, a essa utilização muito ampla de drones na linha de trincheira. Agora nós vimos essa operação em profundidade, essa operação, né, que os drones foram infiltrados em caminhões, os tetos dos caminhões abriram automaticamente, os drones foram até as aeronaves e destruíram aeronaves lá milhares de quilômetros no interior do território russo. Então os drones são o que nós estamos vendo com mais, você pergunta quais equipamentos, né? Com mais clareza são isso. Agora, isso volta à previsibilidade orçamentária. Eu preciso ter dinheiro para pesquisa, né? Eu preciso ter dinheiro para comprar os drones e aí, comprando os drones, eu vou poder fomentar uma indústria no Brasil que fabrica os drones. Porque se eu depender da indústria de outro país, pode ser que lá na frente eles não entreguem, né, Mota, quando eu precisar. Claro. A Ucrânia viu isso acontecer. Os Estados Unidos forneciam tudo para a Ucrânia enquanto estava o presidente Biden, mudou o presidente, cortou o fluxo. Então, o Estado brasileiro não pode depender exclusivamente de fornecedores internacionais. Nós temos que ter condições de fomentar uma indústria de defesa. Agora, para fomentar uma indústria de defesa, nós precisamos comprar dessa indústria. Quem vai comprar um drone de ataque no Brasil que não as Forças Armadas? Somente as Forças Armadas. Então, para isso tem que ter previsibilidade orçamentária. E aí vem essa questão interessante de se preparar para a próxima guerra, né? Que eu me lembro... na Segunda Guerra, as pessoas estavam com a cabeça do uso de encouraçados da Primeira Guerra e, na verdade, mudou a dinâmica completamente. Agora, pensar em drones talvez seja pensar na guerra do passado. Exatamente. E ninguém sabe o que vem na outra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito difícil para vocês. Eu sou o político que vai decidir para onde vai o dinheiro. Não tem dinheiro para fazer tudo. O que é absolutamente prioritário? Tem pouco dinheiro. Para onde é que esse dinheiro tem que ir de qualquer jeito e não tem escolha se o Brasil quiser se preparar para a defesa? O que é mais prioritário? O Exército ele tem uma premissa de que o pouco orçamento que temos, ele é focado na formação do militar. Então, porque o equipamento, surgindo o recurso, eu posso tentar comprar na prateleira, já sabemos, já explicamos aqui como é difícil. Então,
A priorização máxima é na formação do militar. Então, no seu treinamento, nas suas academias. Só que só isso não basta. Só isso não se faz uma guerra. O Exército tem 3 bocas, né? A boca do soldado, a boca da viatura, o tanque de combustível e a boca do canhão, do fuzil, munição. Então, a priorização máxima da força é eu abastecer essas 3 bocas. E nós estamos com... Isso aí já foi noticiado. Nós estamos com problema até de combustível de aviação. A situação orçamentária atual do Brasil, para a defesa, caso acontecesse um desastre lá no Rio Grande do Sul, como aconteceu no passado, o Exército apoiaria em muito piores condições. Então, se faz necessário o debate junto aos representantes do povo, lá no Congresso, da PEC 55, para que possamos ter o mínimo necessário para que as Forças Armadas façam o que elas têm que fazer, que é proteger o país. Além disso que o Pedreiro já falou com muita propriedade, as 3 bocas, né, a boca do homem, a boca do canhão e a boca da viatura, o Exército já prioriza os seus programas estratégicos. Então, o Exército tem alguns programas estratégicos que definem as suas prioridades. Então, tem o programa Cisfron, que já foi falado, tem o programa Forças Blindadas, tem o programa Defesa Antiaérea e tem o programa... Tem um Astros. Astros 2020. Então, esses aí são os 4 que estão no PAC, inclusive, do governo federal. Então, dentro dessas... Essa já é a priorização feita pelo Exército Brasileiro. Então, se esses programas, né, puderem receber a dotação orçamentária que merecem, já estamos priorizados. A artilharia antiaérea, Mota, você pergunta, né, o que mais aparece? A antiaérea aparece muito em todas as guerras atuais, né? Tanto na Ucrânia, esse combate que houve entre a Paquistão e Índia, a gente vê no Oriente Médio, né, o Israel se defendendo com aquele domo de ferro dos mísseis lançados pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelos Houthis, pelo Irã também. E agora a gente vê o presidente Trump anunciando um aumento do investimento de defesa de 13% para o ano que vem. O investimento de defesa dos Estados Unidos vai aumentar, vai ultrapassar a marca de $1 trilhão. Isso nunca aconteceu, vai ser a primeira vez na história, porque um dos projetos que ele faz ele está chamando de Domo Dourado, né? Que seria uma proteção antiaérea para todo o território americano e canadense. Seria para toda a América, Estados Unidos e Canadá. Que parece um repeteco do projeto Star Wars, né, do Ronald Reagan. Parece um repeteco e russos e chineses já chiaram, né? Já se pronunciaram contra isso, dizendo que isso vai ser a militarização do espaço, e é porque o programa prevê uso de armamentos no espaço, coisa que nunca aconteceu até hoje. Mas eu desconfio que, além disso, é porque eles não têm dinheiro para acompanhar o investimento americano, né? Então, isso é só para mostrar, Mota, que assim, nós não queremos fazer um domo dourado no Brasil, não é isso que se quer. Nós sabemos que as Forças Armadas têm que acompanhar a estatura política e estratégica da nação. Nós não queremos ter um exército de primeiro mundo numa economia que não é de primeiro mundo. Nós temos essa noção de realidade. Mas o Brasil é um país muito importante no sistema internacional. O Brasil tem riquezas que devem ser defendidas. O povo brasileiro merece ser defendido. E nós só estamos pedindo aqui nesse programa que a gente tenha os meios para fazer isso.